E aqui no Tecendo Essência, eu e a Marina, nós juntamos o nosso conhecimento para trazer para as mulheres a mensagem de que um despertar do feminino é necessário para as mulheres. Muito, muito Então a necessário. gente traz essa mensagem. O nosso trabalho tem esse intuito, despertar da essência feminina. E hoje a gente tem uma pergunta para você. Se você, adolescente, chegasse aqui no seu lado agora, você com 17, 18 anos, o que você ia perguntar para você? O que você ia achar da sua vida hoje? É forte essa questão. O que você, quando era adolescente, quando era criança, iria achar se te visse hoje? E aí? E aí? Tá dentro das expectativas daquela adolescente, 17, 18 anos? Ou ainda indo para criança? Uhum. Se você era uma criança sonhadora, quais eram os sonhos dessa criança? Estão realizados? Essa é uma questão forte que a gente deve pensar. A nossa vida hoje, a nossa vida atual, né? Muitas vezes a gente vai levando, né? A gente leva, tem claro os afazeres normais, todo mundo tem seus afazeres, tem família, tem compromisso com o trabalho, tem que pagar as contas, a correria não para. Né? Preocupação com saúde, ainda mais nessa época que a gente está vivendo, e a gente tem responsabilidades com outras pessoas também, né? Às vezes um marido, um filho, uns pais, irmãos e amigos, todos a gente está ali no meio dessa correria, desse corre-corre, que a gente às vezes não para olhar a nossa vida. Então fica essa questão. A gente começou falando com uma questão que a gente quer que cada um reflita. Se você, quando era adolescente ali, se a sua adolescente ou a sua criança chegasse hoje, olhasse para você, né, o que ia falar? O que você acha que ela falaria? Né? Será que ela ia gostar da vida que você tem? É muito forte. A gente lembrou disso hoje, que a gente estava conversando, né, sobre essa questão, porque quantos de nós não estamos numa vida não que nós não vivemos pela gente, pelos nossos sonhos. E às vezes eles estão tão ali, num emaranhado de obrigações, que a gente não para olhar o que é nosso, o que veio, o que a gente refletiu, o que a gente realmente quer, o que a gente acerta, o que a gente quer ir atrás, do que são obrigações e coisas que acabaram vindo, né, na bagagem que a gente nem percebeu. Foi deixando a vida se levar, foi achando que ok, vamos fazendo uma coisa, vamos fazendo outra, vamos pegando uma bagagem, vamos pegando uma malinha aqui, vamos pegando outro compromisso aqui, e de repente, muito do que a nossa essência buscava, o que a gente realmente quer, o que a nossa energia quer, ficou perdida lá atrás. Né? É muito interessante que a gente vê, a gente tirou isso, né, de um filme. Na verdade, a gente tem até depois umas indicações de filme, porque como eles retratam, né, as nossas questões. Então tem um filme que é muito interessante, que ele é um pouco mais antigo, tá? Ele é de 2000, né? Mas é um filme com Bruce Willis, chamado Duas Vidas. Né? E lá tem o Bruce Willis, que é um cara bem sucedido, né, tudo mais, e de repente tem um problema lá do espaço-tempo, que acontece isso em filme, né, em filme isso é capaz de acontecer, e de repente vem uma criança, né, ele encontra com uma criança, ele olha para ele e é ele quando era pequeno, essa criança. E ele começa a questionar o Bruce Willis, né, no personagem dele. Ela fala assim, e aí, você tem um cachorro? Aí ele fala, não, eu tenho uma casa linda, maravilhosa. Ah, mas você tem filho, né? Não. Ah, você casou com não sei quem, você tem isso na casa. E ele foi falando, não tenho isso, não tenho aquilo. O menino olhava para ele e falava, nossa, eu vou me tornar um fracassado quando, quando eu crescer.
Sendo que para os padrões, vamos dizer assim, ele tinha um bom trabalho, ele tinha dinheiro, ele tinha todo, ele não é considerado um fracassado. Mas na visão daquele menino, os sonhos que ele tinha quando era criança, o que é para ele uma pessoa bem-sucedida, importante, o que fazia o coração dele vibrar, não foi realizado. Então, é muito importante isso. Se perdeu no tempo, né? E a gente não percebe o tempo. Quantas vezes a gente coloca os nossos sonhos, o que a gente quer de lado, porque a gente acha que a gente vai conseguir e que não precisa se preocupar com isso agora, porque vai vir. Aí você sabe que você não se preocupa agora se você vai viajar. Você deixa, eu morro de vontade de conhecer um país X ou uma cidade X, mas eu não tenho tempo agora, não é momento de guardar dinheiro para isso, não é momento de investir nisso, eu tô com medo, tenho X responsabilidade, eu tenho que pensar no marido, eu tenho que pensar no filho, eu tenho que pensar nos pais, eu tenho que pensar em N questões. Mas um dia eu vou para lá. E quantas vezes que nunca chega e você nunca vai conhecer aquele lugar? Que coisas até mais simples, tá? Quantas vezes você quer aprender uma língua, quer aprender um idioma, né? E você não se dá a oportunidade, quando der eu faço, agora não é o momento. Ler um livro que você tem muita vontade, que é um desafio, às vezes um livro grande, um livro muito mais pesado, que você tem que requer um tempo. Tá ali, eu vou ler um dia, agora eu não tenho tempo para isso, não dá. Às vezes coisas maiores, pode ser um casamento, né? Eu tô com esse marido aqui, mas um dia a gente resolve a situação, por enquanto eu não vou pensar nisso. Ou então eu quero casar mas um dia vai acontecer, eu não vou pensar mais nisso, que isso acontece. Ou quero ter um filho, mas eu não vou me preparar para isso agora, não é momento. Mas agora não é o momento, mas agora não é o momento. Quantos sonhos deixaram de lado? Quantas, bem básico, né? Uma mulher para emagrecer. Eu vou querer emagrecer. Mas agora não. Mas agora não. Agora eu vou fazer. Vou na academia. Não, mas hoje não. Deixa para amanhã. Deixa pra quando. Agora tá inverno, né? Agora tem a quarentena, mas não vai fazer em casa. Não vou fazer em casa. Deixa passar a quarentena. Aí deixa passar o final do ano, que sabe que final de ano eu como muito, então eu não quero. Aí deixa passar e vai passar. E vai passar. E a gente deixa a nossa vida passar. Quantos sonhos, quantas questões, quantas vontades reais de realmente fazer algo que o nosso coração vibra. Né? Porque eu não tenho tempo, porque eu não posso olhar agora para mim, porque tem coisas mais importantes. Agora eu faço uma pergunta. O que é mais importante do que você mesmo? Aí começa a aparecer assim como que uma sombra, né? Aquela vida não vivida, né? Você começa a pensar, nossa, e se eu tivesse feito tal coisa? E eu já não podia estar fazendo tal coisa? O que aconteceu? Né? Por que os esforços que eu fiz foram só para um setor da minha vida? E os outros? Você focou só no casamento? E o trabalho? Você focou só no trabalho? E o casamento? E os filhos que você tinha o sonho? Né? É difícil. A vida tem muitos setores, né? Tem as amizades, tem a espiritualidade, tem o autoconhecimento, enfim, vida social, né? São muitos setores. Mas e dentro de tudo isso, você olhar-se dentro da sua vida. Esse olhar para ver se a sua vida, o que você está vivendo, está de acordo com o que do seu coração. Quanto tempo você acha que você vai ter ainda para resolver um problema de relacionamento? De repente um casamento. Um casamento que pode estar até abusivo, né? Um casamento que pode estar te desgastando, que pode estar te trazendo muita infelicidade,
que está prejudicando outros setores, porque às vezes você tem um problema dentro de um setor e você às vezes tem medo de olhar, tem uma questão maior ali que você fala, não é o momento. Só que aquela questão, ela tá atrapalhando outros e você fica alimentando aquilo. E aí você não vai um dia, você não vai outro dia. Quando você acorda, já se passaram 10 anos, já se passaram 20 anos, já se passaram 30 anos. E você está na mesma situação. A gente vê, isso é uma coisa que é importante ser falada. Né? Ela é tão forte que a gente viu até mais ou menos o olhar do cinema, né? Mas é para a gente entender que quando algo dentro da gente grita, olha para você. E às vezes o casamento nem tá tão ruim assim, por exemplo, né? Não. A gente vê aquele filme, outro exemplo de filme, a gente tá bem cinema, tá, gente? Outro exemplo de filme que a gente vê é aquele super comentado, né, que foi o Comer, Amar e Rezar. Que é maravilhoso. Eu acho que ele tem uma linguagem feminina muito bonita. Comer, Rezar e Amar, né? Comer, Rezar e Amar, exatamente. Desculpa. O filme Comer, Rezar e Amar, né? Que ele é maravilhoso. Ele tem uma linguagem que eu gosto muito, porque é uma linguagem bem feminina e trabalha com muitas questões do feminino nessa jornada que ela faz. E o primeiro ponto foi ela se perguntar o que estava acontecendo dentro daquele padrão da vida dela, que quem olhasse era uma vida perceber boa, que a vida era boa. Né? Fala assim, olha, maravilhosa, vida incrível, mas não estava. Mas dentro estava assim, né? Tinha algo ali que não estava bem, estava faltando. Para quem não assistiu, ou quem viu, que lembra, e até quem não assistiu, assista e dá uma olhada na cena do banheiro. Para quem já assistiu, lembra da cena no banheiro. Eu acho aquela cena tão forte, que ela vai conversar com Deus, né? De tão aflita, assim, acho que ela estava sem ar, assim, né? É do livro que foi feito o filme. Né? Mas é um exemplo, né, do cinema, né, que traz, porque a gente tem tanto essa realidade, né, da ficção que mostra, porque ele está falando com alguma coisa que muitas pessoas vivem, e as mulheres, né, tem muito forte isso, até pela nossa cultura, como nós fomos ensinadas, né. Além de nós sermos ensinadas, nós também temos uma característica que faz parte do feminino, que é o cuidar. Tá? O cuidar, o manter, que é a nossa característica mãe. A gente gosta de falar que dentro do feminino, do grupo da energia feminina, da essência feminina, nós temos várias características que compõem esse todo. Tá? A gente usa o paralelo até das 7 deusas, as 7 grandes deusas. E dentro uma desses prismas, né, dessas deusas, é a mãe, né, é o caráter mãe, que é importante para o feminino. Tá? Ele tem um papel fundamental em todo o equilíbrio do sistema do universo, né, porque dentro do feminino, do mãe é aquela que gera, que traz a vida, que orienta. Então tem realmente sim uma força, precisa ver essa energia na mulher, mas como ela foi tão exaltada, né, a gente traz essa energia tão exaltada de tanto tempo, a gente se acostumou que esse papel tem que ser o mais forte, o mais latente. E aí você tem que sempre se cuidar, sempre ser mãe de algo. Né? Então você está sempre olhando para o que você precisa olhar para o externo, cuidar do que, responsável por algo, porque você tem que orientar algo, que é o papel da mulher, claro que tem esse papel, mas se você não olhar para você, e a gente gosta de falar, ser mãe de si mesma, entender o seu eu, você se perde no seu inteiro mulher, você se perde no seu coração, né? E vai só jogando para o externo e vai deixando a sua vida passar. E quando você parar e olhar, você vai olhar, nossa, o que aconteceu? Como passou rápido? 5 anos foram assim? 10 anos foram assim? E aquela consciência de 5 anos, 15 anos,
25 anos atrás, como que fica, né? Se ela chegar hoje, olhar a sua vida, analisar, o que ela vai dizer? Tá tudo bem? Deve ter setores que estão. Claro, a gente não tá falando que tá tudo horroroso, pelo amor de Deus, se tiver, gente, aí vocês acordem, por favor. Aí tem que chacoalhar bem, né? Mas é claro que deve ter setores que a gente se dedica mais, né? Às vezes a gente aprende a se dedicar até mais por uma questão de criação, uma questão cultural, uma tendência natural. Às vezes é mais fácil para você alguns setores do que outros. Mas o olhar tem que ser completo, né? É importante ter esse olhar do todo, porque nós não somos também só um setor, né? A gente não é, a gente vai ficar capenga e aí vai ficar algo ali latente no nosso coração, precisando de mais. E às vezes a mudança é uma mudança pequena, uma coisa simples, não precisa ser necessariamente uma mudança total, né? Tipo, uma separação, né? Algo drástico, né? Sair do trabalho, vou levantar, vou embora. Às vezes é só, por exemplo, o casamento não tá bom, mas tá faltando você se entregar mais ao relacionamento, se abrir, soltar, né? Entender o que você gosta do relacionamento. Olhar a olhar o prazer na sua vida. Ter um olhar, primeiro interno, de entender o que o seu coração tá falando com você. Porque se tem alguma coisa ali que você tá sentindo que tá gritando, tem alguma coisa ali que não tá bem. Então, quando você olhar para aquela questão, como a Adê falou, às vezes é pequeno e não requer uma separação, mas requer um novo olhar. Às vezes lá no início do relacionamento, você falou que gostava de alguma coisa e, sei lá, chocolate. Só que você não gosta tanto assim, né? E até hoje você ganha só chocolate de presente. Sabe o que eu me lembrei de outro filme? Agora a gente tá muito cinema hoje, fala. Qual é o filme? Eu lembrei de outro filme que também é muito, eu acho que também ajuda muito trabalhar relacionamento. Às vezes na Semana dos Namorados, a gente já tá falando de relacionamento, já vai tudo. Mas é um outro filme que fala sobre relacionamento, que é a história de nós dois. Também do Bruce Willis, olha só, eu tô com a linha Bruce Willis hoje. Com a Michelle Pfeiffer. E eu acho que deve ser mais ou menos no ano 2000, eu não sei, não tenho a data aqui. Mas o filme fala sobre um casal que está se separando, né? E eles têm uma família. Então, você no início vê que realmente é só discussão, só briga. Você fala, pelo amor de Deus, se separa, gente. Vocês estão muito ruins, né? Aí depois, com o tempo, você começa a perceber, eles fazem um paralelo com o início do relacionamento deles e com o que está acontecendo agora no final. E aí fica esse paralelo, né, da história. Você fala, gente, mas eles se gostam. Porque você vê o início, como eles começaram, como eles construíram tudo. E aí depois você vê no final, eles brigando, né, as coisas não acontecendo. Aí eles vão descobrindo que falta comunicação. Falta um olhar para o outro. E aí quando tem uma cena que é muito forte, que eu acho muito forte, que eu acho muito bonita, que é quando o Bruce Willis está num restaurante, né, com os amigos, e ele está reclamando da mulher, né, do que estava acontecendo, que ele tinha saído de casa já, eles estavam no meio da separação. Ele sai, dá um start nele, que ela fala para ele que ele não olha ela, que ele não consegue ouvi-la. E aí ele fica meio atordoado, sai e começa a rever várias cenas que ela falava umas coisas para ele e ele não parava para ouvir realmente, né? Coisa de Hollywood, né? E aí ele fala, cara, nossa, entendi. E foi a primeira vez que ele fala depois para ela, que foi quando ele conseguiu se ver pelo olhar dela. Mas para isso ele tinha que entender, porque a primeira coisa ele entendeu que ele tinha uma conexão com ela, porque eles já estavam meio que separados, ele estava sentindo falta, então tinha alguma coisa ali reclamando. E aí ele começou aí, até que ele começou a entender o problema que estava ali, que não era exatamente naquele sentido, não era o casamento, porque existia amor, mas era realmente um problema de comunicação, um problema de resolver algumas arestas. Então, às vezes, a nossa vida, fazendo um paralelo aqui, assistam um filme que é lindo, tá, gente? É também muito feminino, assim, né? Mas a nossa vida, às vezes, não são grandes mudanças, né?
mas é entender em que fase nós estamos e o que é realmente importante pra gente. E o que é que lá atrás também, às vezes está ali, está latente ainda no coração daquela adolescente, daquela criança, que tinha sonhos e que com o passar do viver, né, do conviver, aquilo foi ficando abafado pelas responsabilidades. Né? E também um outro ponto, que também é muito importante a gente refletir. Né? Além de olhar essa questão do que era importante, a gente tem que entender também a nossa evolução dentro desse processo. Ah, sim. Né, que também é muito importante. Porque às vezes aquela menina, né, aquela adolescente, aquela criança, também tinham sonhos que eram para a idade dela. Né? Eu mesmo sonhava em ser princesa, só que para isso eu tinha que nascer filha nobre, eu não sabia disso, né? Mas tudo bem. Isso daí eu tinha 5 anos de idade, era meu sonho. Se eu me visse com 5 anos de idade hoje, eu ia perguntar, você virou princesa? Eu falei, não virei. E aí, ia ser decepção para aquela menininha. Mas brincadeiras à parte, a gente tem que entender qual era os sonhos nossos e que permanecem porque fazem parte do nosso ser, do que nós somos, né? E realmente tem conexão com a nossa essência. E quais são os sonhos que são passageiros, que a gente tem, até porque a gente não se conhece, né? Tá numa fase, adolescente, você tá um pouco mais revoltada, então você tem sonhos ali, tem gostos, que quando você tá adulta, você fala, nossa, isso aqui é de uma fase, realmente, isso aqui não faz parte do meu eu, faz parte de um momento que eu estava vivendo. Né? Naquele momento você investia tempo naquilo, sim, fazia sentido, né? Hoje não faz mais sentido você investir tempo naquilo que pertence ao você do passado. Tanto, sei lá, você queria ser astro de rock, sei lá, né? Aprender a editar, tudo. Hoje você fala assim, mas não. Às vezes até você música. Se dedicava mesmo, né? Fazia aula lá de violão, né? Tentou, né? Aquilo foi bom naquele tempo. Mas hoje você não faz mais porque não faz mais sentido. Não te interessa, não é o que a sua alma está pedindo. Agora, se a sua alma pedir, fala assim, nossa, eu sempre tá lá o violão, fala, gente, como eu quero aprender o violão, quero tocar num bar, sabe? Faz a experiência. Sim. Faz a experiência. Eu tenho até uma história minha, né? Eu acho que eu já contei, mas eu sempre fiz balé, gente. Eu era sempre pequenininha, fazia balé. Sabe aquela... A minha mãe conta história que eu era pequenininha, eu era tão pequenininha, eu saía da escola tarde e ia pro balé. E eu era muito pequenininha, na metade eu já ia dormir na aula. Mas eu queria ir pro balé. Minha mãe até falava assim, gente, ela vai dormir, metade ela tá dormindo, né? Aí a professora falava, nem precisa. A professora da época, pelo que eu conto, falou assim, não vou nem receber, porque metade da aula a menina ficou dormindo, né? Porque era tarde para uma criança, né? Ela era muito pequenininha. Então eu fazia os passinhos, depois ia para um cantinho e dormia. Mas eu fui crescendo e a minha mãe sempre foi colocando. Então eu comecei a fazer balé, a fazer dança, criança, adolescente. Aí aconteceu de a gente precisar se mudar do bairro que eu morava, tinha uns 12, 13 anos, e parei, né, de fazer, fui para outro lugar, aí não fui fazer mais, tinha coisa de escola, aquele 1000 coisas para fazer, acabei não voltando, nunca mais dançar. Eu sempre gostei de dançar, né, e eu nunca mais me permiti dançar. E até que um dia, aí um dos dias, na época que eu fazia terapia, tudo, a minha terapeuta, eu nem morava, eu morava em outra cidade, falou assim, volta a dançar, vai fazer. Aí eu peguei e fui fazer dança do ventre, adorei. Mas depois me mudei de novo, né, de casa, e parei, e fiquei anos sem dançar. Aí até que um dia perto da rua da minha casa, do nada, eu decidi, eu vou fazer essa aula. Me matriculei lá, fui fazer uma aula de dança de salão, me apaixonei. Amei, né? Agora a gente não estou dançando mais pela quarentena, estou sentindo uma falta de fazer aula de dança. Mas é aquela coisa, era uma paixão que eu tinha desde pequenininha. Não que eu não sou dançarina, não tenho nada. Isso é o pedido da alma. Eu não tenho, não é profissional, não faço por profissão, não sou bailarina, gente, eu não tenho nem estrutura para isso.
mas eu gosto, é uma coisa que eu gosto, e ali a minha alma pede. Então, sabe quando você quer espairecer, quer fazer? Eu gosto de dançar. E é isso que a gente tem que entender. Essa vontade estava ali desde a menininha que ficava dormindo na metade da aula. Até hoje, quando eu vou lá, vou fazer uma dança de salão que eu gosto, né? Tem uns ritmos que eu mais gosto, né? E vou lá para dançar, simplesmente para passar uma tarde gostosa, para espairecer. É algo que me faz bem, porque conversa com a minha alma. O que conversa com a sua alma? O que você está deixando de importante para você? O que está deixando que para você é vital? E que para olhos de alguma outra pessoa pode ser uma bobagem, né? Porque não é você, não é a pessoa não é você, entendeu? Então, ter esse olhar, né? Entender o que é para você ser feliz, o que é para você ser uma pessoa bem-sucedida. Eu gosto de bem-sucedido porque eu lembro do filme do menininho falando você vai ser um fracassado. Então, mas o que é para você, tudo que faz você vibrar, tá? Isso te traz vida. É isso que faz o seu coração realmente estar presente, você gerar prazer na sua vida. Isso faz você evoluir como ser humano, tá? Como quem se é, porque você encontra a tua energia, encontra o teu eixo, encontra o seu equilíbrio ali, equilibra a sua essência, tá? E aí você vai gerar o quê? Você vai gerar essa energia de se conectar a algo maior, como a criatividade, te traz poder de criação, te traz a energia para você até solucionar as questões de problema, porque você está abastecido de vida. Já estou ouvindo, né, o que elas estão dizendo. Pode falar. Mas eu já tenho 40 anos. Mas eu já tenho 50 anos. Mas eu já tenho 30 anos. E daí? E daí? Parou de sonhar por causa disso? Meu avô escreveu o primeiro livro dele com 70 anos. Olha só. Aliás, meu avô tem mais de 85 anos, ainda trabalha, continua fazendo as coisas que gosta, já fez 1000 coisas maravilhosas na vida e não para. Sim. A juventude, né? Tá aqui, está na mente. A pessoa que tem vida, tem vitalidade, ela tá criando, tá produzindo sempre, né? E a gente traz isso porque no despertar do feminino, né, quando a gente começa esse trabalho de autoconhecimento, quando a gente começa esse trabalho de transformação, a gente precisa acionar as nossas energias, e as nossas energias, as melhores energias para a nossa evolução, tá? E o prazer, a energia de felicidade nos abastece para a realização, para a gente se conectar com algo maior, né? E quando a gente trabalha a composição de energia do feminino, a energia de criatividade, a energia de ação, de prazer, de amor, sustenta o feminino, vibra no feminino, tá? Porque a gente trabalha o quê? A base do ser, as conexões, tudo que a gente vai criar na nossa vida, tudo que a gente vai gerar na nossa vida. Lembra da energia mãe forte? Para a gente gerar coisas boas, para a gente trazer essa energia de força feminina, é muito importante a gente entender que a conexão com a nossa energia feminina, ela tem uma forte conexão de linha de amor, de prazer, de presença, de criação, de geração. E tudo isso a gente tem que trazer para a nossa evolução, porque é atingir algo maior, sagrado em nós mesmos, o nosso eu sagrado interno, que é a nossa energia maior de ser. E quando a gente trabalha isso, a gente não pode se sentir diminuído, entendeu? Tá com aquela luzinha baixa, tá realmente com aquele peso nas costas, tá triste, porque quando a gente tem tudo isso em cima da gente, como a gente vai gerar algo bom para o mundo? Como a gente vai trazer o nosso brilho para o mundo? Então, nesse despertar do feminino, esse auto-olhar para entender como está o fluxo da nossa vida
é sim um passo importante rumo a esse despertar. Então, para a gente conseguir começar a equilibrar as deusas, equilibrar essa energia, se a gente não fizer essa autoanálise, esse parar e essa primeira reflexão, a jornada não começa. Né? Então, tem até um vídeo mais antigo aqui, que eu gosto muito, falo muito disso, e eu vou deixar a dica dele também, a dica que eu dou nesse vídeo aqui de novo, que é o olhar o nosso passado. Olha, observa ali a caixa de recordações que a gente tinha, quais eram as viagens que a gente queria fazer, os sonhos que a gente queria, que a gente tinha, o que é real, o que não é, o que está numa época ou não, e volte a conversar com isso. Observe a sua foto, às vezes até a foto quando a sua foto adolescente, a sua foto mais jovem, dá uma olhada nas fotos que você tem e conversa com essa menina, com essa criança e pede para ela te mostrar, olha, o que realmente você está pedindo. Qual que era aquele sonho que você tinha que faz parte da sua alma? Que às vezes um detalhe muda todo o ciclo da nossa vida. E aí é uma questão também de sentir aqui a resposta. Sim. Né? Se não mexe nada, vai viver igual, vai passar mais 5 anos. Se dá ali uma alegria, sabe, assim, se sente um gostoso, assim, talvez seja isso que você deva investir, né? De repente, se inscrever num curso de dança, num de violão. Escrever poesias, enfim, fazer textos, filmar, cantar, né? O que conversa com você. Né? É importante essa autorreflexão, porque se a gente não parar e observar, passa-se mais 1 ano, mais 6 meses, mais 5 anos, mais 10 anos e a gente não saiu do lugar. Tá? A gente continua vivendo, esperando que um dia vai chegar aquela viagem, vai chegar uma pessoa para te salvar, vai chegar, sei lá. E o melhor momento para tomar uma atitude, para mudar, para criar novos sonhos é agora. Sim. Não se perca nisso de, se eu tivesse feito tal coisa, tal época, tal... Não, para tudo. É agora. O que hoje faz sentido, o que hoje é importante, o que hoje faz o coração vibrar. Invista sua energia nisso. Tá? E é tempo, sim. Você não está viva? Você não está sentindo? Né? Então, faz sentido. Vai lá. Investe sua energia. E se tiver com um pouquinho aí de descrença, não tá com essa força toda, com essa vitalidade, vai assistir a live do meio-dia lá com a meditação. Vai ficar diferente. Você vai sair dessa visualização criativa com uma outra energia, eu tenho certeza. É transformador, gente. Então, nosso maior recado é olhar para si mesmo, se dê prazer, converse com você. Tá? Há quanto tempo você não é amiga de si mesma? Há quanto tempo você não conversa com você? Há quanto você não se dá uma oportunidade de evoluir, de autoconhecimento, uma oportunidade de realmente transformar a sua vida, né? A gente tem que aprender a ser amiga de si mesmo, mãe de si mesmo, né? Cuidar de si mesmo também como se fosse uma filha, né? Fazer uns mimos, né? Para si mesma. A gente é muito ensinada a fazer sempre tudo para os outros, né? Sempre um doar-se muito grande. E se a gente não tem esse mesmo doar-se para consigo, né? Cadê o equilíbrio? E a gente só doa o que a gente tem. Tá? A gente só doa o que a gente tem. Então, se você não tem vida, se você não tem prazer, se você não tem amor, se você não tem alegria, o que você vai dar de bom para alguém? O que você vai compartilhar? Até porque o melhor
que a gente dá para os outros é o exemplo. Exato. Então, tem um livro que eu estava lendo sobre o amor, que era muito interessante, eu não lembro, desculpa gente, eu não lembro, mas qualquer coisa eu deixo depois escrito, que fala assim, que ele fala que o amor é a única coisa que você dá, né, e só multiplica. Você não tira de você, não acaba. Então, quando você realmente dá algo de coração, você não tira mesmo, você não fica com menos, você multiplica. Então, é sempre uma multiplicação. Só que para você chegar a essa multiplicação, primeiro você tem que ter isso em você. Aí você dá, e quando você dá, você continua tendo, porque você dá e não perde. Tá? E como você tem em você, você também não suga. Porque aí fica aquela relação, né? Eu fiz tudo pra você. Porque quando a gente tá muito feliz, quando a gente tá se fazendo por obrigação, você quer que alguém te fale. Porque você tá dando, você não tá dando, né? Você tá se obrigando. Você tá ali, né? É troca? É troca, não é dar, é troca. É diferente a coisa. Tá dando aqui e tá com uma mão assim. Você tá assim. com a mão aqui. Aí você não fez por mim. Eu fiz tudo pra você e você não fez por mim. Olha, gente, olha a barganha. Coisa horrorosa. Isso não é pra fazer barganha. Amor se dá. Quando a gente realmente quer fazer o bem para o outro, faça com o coração, se dá. Se não tem para dar, não tenha medo de falar não. Fala, no momento não vai dar agora. Eu não tô conseguindo para mim, deixa eu me olhar primeiro e depois eu vou. Mas se você realmente quer dar, então se dê. Né? Dê, porque você vai dar o que você tem, mas que não acabe em você. Não fica aquela troca que você fala assim, eu tô fazendo, aí é o decoração, de verdade, fazer de decoração aquilo que você está fazendo. De coração. De coração, que é de, na verdade, porque eu falei de, porque eu falei Fala certo, mas decoração. Aí depois eu falei, por isso que eu falei devagar, decoração, de coração, em paulistanês, de coração. Então, gente, a gente adora, é uma brincadeira gostosa que a gente faz. Essa conversa é uma conversa de reflexão, tá? A gente sabe que esse assunto é um assunto muito sério e, assim, parece simples, parece, nossa, muita gente fala, mas pare e olha, de verdade, seja muito sincero com você mesmo. Tá? E a gente sabe que muitas vezes esse processo não é um processo fácil. Tá? Olhar para si mesmo, a gente até consegue até certo ponto, mas às vezes a gente não consegue completar, não consegue ir sozinha. Tá? Aqui no Tecindo Essência, a gente tem muitos vídeos, a gente faz live, a gente faz um trabalho terapêutico, com meditação, a gente a gente traz aqui todo um conteúdo, bastante conteúdo, porque realmente queremos ajudar nessa jornada de todas as mulheres a entrar em conexão com a sua essência feminina sagrada.